Salve, família vascaína! No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, né, a Vasco TV vai estar passando aí, tá na tela para vocês, ó, proposta de parceria da Vasco SAF, vamos estar acompanhando. Aí também, mais o GE noticiou essa informação aqui, ó, tá na tela também, comissão da Alerj pede na justiça que o Vasco abra contratos com a 777 na íntegra. Família vascaína, é isso mesmo. Teve também aqui a Força Jovem que soltou um comunicado em relação a isso também. Cadê a proposta? E é por isso que eu falo, tem muita gente confundindo essa situação aí do jornalista, né? Do Fábio Azevedo, que tá romantizando essa parada. Ele é um cara malandro do meio da comunicação, tá tentando de alguma forma aí se colocar contra aí o político do Vasco. O político me sacaneou, me deu uma fake news, mas esse não é o ponto, né? O que passa isso? É uma informação seletiva, porque o Fábio Azevedo estava trocando ideias com um membro, né, da comissão aí da SAF, já que isso é sigiloso. É esse ponto que a gente tem que entender, não se é fake news ou não, porque a gente espera que a proposta vai aparecer, e aí a gente vai ver qual é a realidade. Mas por que o Fábio Azevedo está trocando ideia com esse cara? Esse é o ponto, enquanto o associado do clube está aí sem informações, próximo de uma votação. É isso que eu queria entender. Vamos lá? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Se você é novo aqui, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos aí ao canal Vasco em Família, ao canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Antes de a gente falar desse assunto aí da SAF, vamos falar um pouco de bola, né? Porque houve aí, hoje, o primeiro membro da barca, né? O Isaac, que não deveria nem ter chegado, né? Se despediu do Vasco hoje, né? Vai jogar num rival aí na Série B, no Guarani, não mostrou nada para estar aí no Vasco da Gama, as oportunidades que teve, bem pouco, mas não mostrou futebol. Vai estar aí jogando no Guarani, vai ser adversário do Vasco nessa Série B. Tem uma outra informação aqui também do GE, tá na tela para vocês. Vasco negocia empréstimo de MT para o Goiás. O Goiás negocia com o Vasco a contratação de MT, meia de 21 anos. As tratativas caminham para um acordo por empréstimo. As conversas avançaram nas últimas horas a ponto de o jogador ficar fora da relação do jogo contra o Criciúma no próximo sábado. O curioso é que durante a semana ele foi testado entre os titulares. Está aí uma informação também, a fonte é do GEMT, pode estar sendo emprestada aí para o Goiás. Vejo com bons olhos, eu sei que o Maurício Souza está aqui, a informação que testou ele no time titular, mas eu acho que a torcida não tem muita paciência com o MT por aqueles casos, né, de festa, de balada, de a gente não ver a disposição do MT. A gente sabe que é um jogador muito talentoso. Eu lembro que na época, né, que o MT e o Galarça estavam aí para ser comprados, todo torcedor vascaíno queriam a compra do MT e do Galarça, mas depois disso, cara, não mostrou muita coisa. Eu acho que vai ser legal, vai ser importante o MT ir para o Goiás, mostrar futebol para que ele possa voltar para o Vasco e a torcida ter mais um pouco de paciência com ele e aí demonstrando o potencial que ele tem em outro clube, que vai ser o Goiás. Né? Uma outra informação aqui do GE e preocupante, família vascaína, que Nenê e Gabriel Dias desfalcam aí o Vasco contra o Criciúma. Né? O Gabriel Dias, apesar de não gostar, né, queimando a minha língua aí, Léo Matos entrou bem, é melhor do que o Everton nesse momento, então a partida do Léo Matos dá uma confiança pra gente aí em relação ao desfalque do Gabriel Dias, mas o vovô garoto faz muita falta. Inclusive hoje teve aí uma coletiva do Palácio, ele foi perguntado aí porque ele vai ter mais uma oportunidade de jogar na função aí, ali de meia esquerda, na função do Nenê. Segundo ele se sente bem também pela ponta, e a gente sabe que não. A gente viu contra o Novo Horizontino, que é um cara muito cansado para jogar aberto. O Vasco fica muito exposto defensivamente. A gente vê o que o Peck faz, né? Por mais que o Peck seja horroroso com a bola no pé, ele ajuda muito defensivamente e o Palácio não tem essa condição física. Teve sua primeira oportunidade aí contra o Sport,
como meia armador, não foi nada bem. O Palácio que está se caracterizando no Vasco aí por entrar aí no final das partidas com 15 minutos, 10 minutos, e entrar até bem quando está tendo aí as oportunidades de titular. Vai ser a terceira partida como titular, foi contra o Novo Horizontino, mas aí vamos dar um desconto porque não jogou na função dele. Contra o Sport foi muito mal e a gente espera agora que ele possa jogar bem, já que vai ter aí mais uma oportunidade nessa função. Família vascaína, gostou aí da dispensa do Isaac? MT emprestado aí para o Goiás, e o Palácio tendo mais uma vez aí a responsabilidade de substituir o vovô garoto. Tá confiante? Vamos que vamos. Agora, família vascaína, vamos falar aí dessa situação aí, né, da proposta, e a Força Jovem se pronunciou através de um comunicado, tá aí na tela para vocês. A Força Jovem do Vasco está atenta aos movimentos relacionados à venda do futebol do clube para a 77 Partners e lamenta muito que os sócios e torcedores tenham sido impedidos de conhecer todos os detalhes de algo que significa a venda do maior amor de nossas vidas. E apesar de sermos a favor da SAF, isso nos preocupa e incomoda muito. Por isso, convocamos todos os nossos membros e demais torcedores vascaínos a acompanhar a reunião do Conselho Deliberativo hoje às 7 horas pela Vasco TV. Estaremos atentos e cobrar para que o melhor para o Vasco prevaleça. Tá aí a Força Jovem. Agora eu pulo também, família vascaína, por essa informação. Foi noticiada aí pelo GE, tá na tela para vocês. Comissão da Alerj pede na Justiça que Vasco abra contratos com a 777 na íntegra. Vamos ler aqui um pouco dessa matéria, porque vale muito a pena e que faz todo o sentido, né, família vascaína? Tá aí, ó. Vamos lá. Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, entrou com uma ação na Justiça nesta quinta-feira na tentativa de obrigar o Vasco a mostrar na íntegra os contratos firmados com a 77 Partners, que está perto de fechar um acordo para adquirir 70% da futura SAF do clube. Na ação, a comissão exige a disponibilização de cópias dos contratos a consumidores, torcedores, e pede para que a Justiça impeça o clube de seguir com seu rito interno de aprovação. O Conselho Deliberativo se reúne nesta quinta-feira às 7 horas de Brasília como forma de dar mais um passo no processo. A ação foi distribuída pela terceira vara empresarial. E a matéria segue dizendo o seguinte, ó, a ação ainda pede que o Vasco seja multado caso não mostre os contratos e solicita que nenhuma votação referente à venda da SAF aconteça antes que os sócios e conselheiros tenham acesso aos documentos. O Vasco informa que ainda não foi notificado. E para terminar, está aqui, ó, a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj é presidida pelo deputado Fábio Silva na peça inicial de 34 páginas para justificar o envolvimento da comissão no caso. A ação argumenta que existe uma relação de consumo entre clube e torcedores e que esses estariam sendo lesados com a falta de transparência do processo. A peça também cita como exemplo os problemas ocorridos na SAF do Cruzeiro. Tá aí, família vascaína. Só para a gente finalizar o nosso vídeo e contextualizando essa situação aí do comunicado da Força Jovem e tanto a Alerj, eu quero botar esse pedido de desculpas aí do Fábio Azevedo num trecho que tá assim na tela. Ele coloca, tá aí na tela para vocês, ele coloca o seguinte, ó: conversei mais cedo com um conselheiro e o mesmo revelou a sua preocupação com a mudança feita sobre o investimento. Segundo ele, o Vasco não receberia os 700 milhões. Isso fica mais para frente. Afinal de contas, não guardo mágoas, guardo nomes. Depois de receber 5 ligações de pessoas do clube, tive a certeza do caminho errado. Tirei o vídeo do ar e fiz uma live retratando e retificando as informações que sempre falei sobre os 700 milhões. Mas o ponto que a galera aí, o Fábio Azevedo, ele aproveitou, que é um cara que sabe falar, é um cara da televisão, ele sabe aproveitar o momento. Qual é o momento? O momento é que os políticos do Vasco, os agentes políticos do Vasco são totalmente queimados. Ele soube aproveitar isso em relação a isso, né? Falando aqui que o cara soltou uma fake news para ele, mas ele logo se retratou, pedindo desculpa, a informação estava errada, mas esse não é o ponto. O ponto é que, porra, essa porra é seletiva. Como é que o Fábio Azevedo tem contato com um conselheiro e fala sobre a proposta da SAF? Fake news ou não, esse não é o ponto, porque a proposta vai aparecer e a gente vai saber. Mas por que essa pessoa que foi designada, né, e segundo aí, claro, equivocadamente, a diretoria administrativa do clube pede sigilo total, e aí o Fábio Azevedo consegue trocar uma ideia com esse membro? Porque o Fábio Azevedo pode perguntar, é a função dele de jornalista, mas o cara deveria falar: Fábio, me pergunta qualquer coisa de Vasco, menos sobre a proposta da 777. Ponto final. Só que o que parece, vendo todos esses casos que estão acontecendo, é que é seletivo.
Fala aí com o Fábio Azevedo, fala com o outro, é o que parece. Enquanto tem vários associados do clube que vão participar, que vão votar, que não sabe completamente de porra nenhuma. E por isso que aqui a Alerj entrou na justiça em relação a isso. Isso é a SAF do Salgado. Essa é a SAF dessa gestão de merda. Por isso que eu falo aqui, estava falando com vários amigos vascaínos no dia de hoje. Eu sou sim a favor da SAF. Tô louco para ver o Vasco novamente forte, brigando por títulos. Tava até comentando que o meu canal tem 2 anos, vai fazer 2 anos dia 5 de outubro. Eu só falei de Série B. Eu fiquei 2 anos com um canal, numa Série A. Que isso? É triste pra mim. Eu só vou ficar com o Vasco na Série B aqui no canal, trocando ideia com vocês. Quero ver o Vasco na Série A competitivo contra Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, os Mulambo, na Série A, brigando por títulos. E entendo que o modelo associativo já não dá mais, porque no Vasco não tem conversa. Essa guerra o tempo todo aí, e as últimas eleições mostram isso. Então acredito que a SAF é a saída, mas não a SAF do Salgado, porque a gente vê aí essas merdas todas aí acontecendo. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.